Opa, seja bem-vindo. Essa aula que você vai assistir agora, ela é um corte da aula principal que tem 6 horas de duração. É uma aula completa de arboviroses para concursos públicos. Se você tiver interesse em ver o vídeo completo, eu vou deixar o link aqui e na descrição deste vídeo também. Bora lá, meu povo, para mais um bloco dessa nossa mega aula sobre arboviroses para concursos públicos. E agora a gente vai falar da famigerada lista de notificação compulsória. Só que nesse caso em específico, a gente vai falar da lista de notificação compulsória focado nas arboviroses, certo? Primeiro, o que é essa tal lista? Eu peguei um textozinho aqui que eu achei que explica bem. A lista de notificação compulsória, que tem também a sigla LNC, é um documento que define quais doenças, agravos e eventos da saúde pública deve ser obrigatoriamente comunicado às autoridades sanitárias pelos profissionais de saúde e responsáveis pelos estabelecimentos, sejam públicos ou privados. Bem, e antes da gente adiantar mais o assunto, eu vou logo dizer que a gente tem 2 tipos, né, de notificação. Nós temos a notificação imediata, que vai ser em até 24 horas. Quando você vê em uma questão falando: "Ah, essa doença é de notificação imediata", isso quer dizer que é em até 24 horas. E nós temos também a semanal, certo? A semanal, que não tem tanta pressa assim, mas tem que ser notificado obrigatoriamente em até uma semana. Ah, tem que ser em uma semana? Não, pode ser antes, pode até ser em 24 horas, mas contanto que você faça aquela notificação, você tem o prazo que se estende em até uma semana para certas doenças. E algumas doenças você pode ter os 2 tipos, né, a notificação em 24 horas e a em semanal, como a gente vai ver no decorrer dessa aula. Também eu não devo me adentrar tanto assim no assunto, não vou aliás, mas também algumas bancas gostam de cobrar algumas coisas como, por exemplo, "Ai, é obrigado a fazer uma notificação, negativa", ou seja, não houve nenhum evento naquela semana, o estabelecimento é obrigado a notificar que não houve nada? No geral, não, não é obrigado, mas existe alguns órgãos não, alguns estabelecimentos que são ditos como sentinelas. O que é isso, professor? Digamos que na Mata Atlântica lá existe uma doença muito forte, né, uma doença que o governo considera, eh, muito perigosa. Digamos que seja a febre amarela. Então, nesse caso, a sentinela pode pegar ali os seus agentes, né, os agentes de saúde e fazer, uma busca ativa constantemente, por exemplo, para a febre amarela. E se não deu nada naquela semana, eles emitem então uma notificação negativa que não achou-se nada naquilo. "Ai, por que isso, professor?" Bem, esse é um assunto um pouco mais, minucioso não, mais técnico, mas em resumo, é para ver, assim, se naquela região deu um primeiro foco, a chance de se espalhar para toda a região é muito grande, por isso que eles mantêm uma vigilância sanitária, mais forte em certos pontos, são as sentinelas. Mas a gente não vai se apegar muito nisso nessa aula, certo? Continuando aqui, vamos lá, primeiro. A nossa primeira arbovirose aqui, que tem a obrigatoriedade de fazer a notificação, é a dengue. A dengue, como vimos, nós temos a clássica e os casos graves. Tanto um como o outro, você tem que notificar em até uma semana, a menos que haja um óbito. Se uma pessoa morreu de dengue, então tem que ser notificado em até 24 horas. E veja bem, não é necessário que seja feita a confirmação que foi realmente por causa da dengue. Se há uma suspeita que foi por causa da dengue que levou ao óbito, então é necessário fazer a notificação. A nossa próxima doença é a febre amarela, que aqui, né, como eu disse, o governo mantém um olho sempre em cima dessa doença por causa do risco de se espalhar pelo Brasil e por causa da sua gravidade. Nesse caso aqui, tanto os casos suspeitos como os confirmados têm que ser notificados em até 24 horas, ou seja, é uma doença de notificação imediata. E aqui a gente vai explicar um outro detalhe.
Na nossa lista de notificação, existe uma lista de notificação oficial, que eu vou deixar até no link aqui, a mais atual que eu achei. Você vai encontrar essas siglas aqui, ó, MS, SES e SMS. O que é isso, professor? MS é Ministério da Saúde, ou seja, você tem que fazer uma notificação direta para o Ministério em até 24 horas. CSS, CES é Secretaria Estadual de Saúde, ou seja, é o Estado, né? E SMS é Secretaria Municipal de Saúde. No caso da febre amarela, tem que ser notificado os três imediatamente, o quanto antes, em um caso suspeito ou confirmado. Eu não coloquei aqui, mas essa aqui é semanal, certo? No caso da semanal, você vai fazer uma notificação, deixa eu colocar aqui onde é mais clarinho, para a Secretaria Municipal de Saúde, porque não tem tanta pressa assim, quando o caso for, como por exemplo na dengue, né? O caso normal da dengue clássico, você faz a sua notificação à prefeitura, e a prefeitura vai fazer a notificação. No caso, você vai fazer a notificação, o responsável, à Secretaria Municipal de Saúde. E a Secretaria Municipal de Saúde é que vai fazer a notificação ao Estado e vai passando para cima, sem tanta pressa assim, ok? Caso da Zika. No caso da Zika vírus, se for normal, no caso normal, você vai ter que fazer a notificação em até uma semana. Se for em gestantes, aí muda o caso. Aí você tem que fazer em até 24 horas, ou seja, é uma notificação imediata. Se houver um óbito, mesmo caso, você tem que fazer uma notificação imediata em até 24 horas. Se houver uma síndrome congênita, aí você pode esperar até uma semana para fazer a notificação. A nossa próxima arbovirose é a chikungunya. No caso da chikungunya, parecido com a anterior, né? Se for normal, em até uma semana, aguenta esperar. Lembrando que tem que fazer, aqui é a notificação compulsória. Em regiões que não tem nenhum registro, assim, eu não estou lembrado de cabeça quais regiões não tem registro, mas digamos que, sei lá, no caso do Piauí, nunca houve nenhum registro da chikungunya, e de repente apareceu um, confirmado, né? Ou então com suspeita. Nesse caso, tem que fazer um registro em até 24 horas, ou seja, imediato. No caso onde não houver nenhum tipo de registro, você vai fazer uma notificação aos 3 patamares, né? Ao Ministério da Saúde, à Secretaria Estadual de Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde. E também é o caso de óbitos, em que você vai fazer o mesmo caso, né? Ministério da Saúde, Secretaria Estadual e Secretaria Municipal. E bem, nós temos também o caso da Oropost. No caso da Oropost, não está lá na lista bonitinho dizendo febre, Oropost, não sei o que, notificação em 24 horas. Mas é isso que diz a literatura, que você tem que fazer uma notificação em até 24 horas, ou seja, imediata, assim que for detectado, confirmado ou não o caso. Já tem a suspeita, tem que fazer a notificação. Em todo caso, nós temos lá na lista de notificações compulsórias o quesito número 26, falando sobre a febre do Nilo Ocidental e outras arboviroses de importância à saúde pública, que é o caso da Oropost. E aqui vai, mesmo caso. Tem que notificar imediatamente ao Ministério da Saúde, Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal. E aqui no caso da febre do Nilo Ocidental, como eu já falei, né? Acabei de falar no slide anterior, é também em até 24 horas para o mesmo caso. Tem suspeita, está confirmado ou não, tem que notificar ao Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal de Saúde. Bem, vamos lá. A gente agora vai responder algumas questões, lembrando que esse assunto ele não é difícil. O que acontece é que algumas bancas se esforçam bastante para dificultar a nossa vida, e aí a gente acaba, às vezes, se passando porque a banca, né, não deixou muito claro o que é que eles queriam ou se inspirou demais na hora de criar a questão. Mas, vamos lá. Nossa primeira questão aqui, a gente já vai na questão número 101, uma questão de 2022, aplicada pela banca FCC para o cargo, ou, aliás, para o órgão TRT da 23ª Região, para o cargo de técnico judiciário em enfermagem. Os casos de dengue, de doença aguda pelo vírus Zika e febre chikungunya são considerados de notificação compulsória, ok? E periodicidade de notificação é imediata, quinzenal, semanal,
de no máximo 48 horas mensal. Bem, aqui a gente já pode eliminar algumas questões. Por exemplo, mensal, não existe nenhuma doença de notificação mensal. 48 horas, também não. De no máximo 48 horas, não. Semanal a gente tem. Quinzenal não tem, então elimina. E imediato em até 24 horas também tem. Vamos lá. Os casos de dengue, ele não falou exatamente quais são os casos, né? A gente viu que os casos, vamos dizer aqui, normal. E no caso da dengue grave, né? É em até uma semana. Vou botar aqui um S, uma semana, certo? Se houver um óbito, aqui no caso da dengue, óbito, aí passa a ser imediata em até 24 horas, certo? Mas a maior parte é em até uma semana. Nesse caso aqui, a gente já vê então que a A já fica meio que deslocada, porque ele fala em até 24 horas, sendo que os dois principais tipos, que é o normal e o grave, é em até uma semana. Beleza. Aí a próxima doença, Zika vírus. Nos casos normais também, normal, é também novamente em até uma semana. Se for em uma gestante, aí muda o caso. Se for gestante, é em até 24 horas. Ou então, se houver um óbito, também vai ser 24 horas. Mas se houver uma criança que, né, infelizmente nasceu com deformação, que é a síndrome congênita, aí passa para uma semana. Nesse caso aqui, a gente vê que há 2 casos em que pede até uma semana para ser notificado e 2 casos em que pede-se para ser notificado imediatamente. No caso da febre chikungunya, que também tem notificação compulsória, nós vamos ter a obrigatoriedade nos casos, normais, normal, em até uma semana, e aí vai. Se houve um óbito, tem que ser imediato, 24 horas. Ou então, se ocorreu em um lugar sem registro, vou botar aqui sem R, né? Sem registro anterior. E aí também pede que seja feita a notificação em até 24 horas. Bem, o único que cabe aqui, mais ou menos, né, o mais certinho, é a letra C, porque a maioria dos casos são normais. A maioria dos casos dessas doenças, as arboviroses, acontecem no modo normal, e aí só em casos mais específicos é que a gente tem casos graves e casos com óbito, né? Eu ainda acho, na verdade, que essa é uma questão que foi meio mal formulada, né? Mas dá para a gente chegar a, como eu disse aqui, numa linha de raciocínio, a questão que melhor se encaixa. Não é como eu disse, a 100%, mas é a que melhor se encaixa, pelo menos na nossa linha aqui de raciocínio, levando em consideração o que a banca considerou como correto. A nossa próxima questão número 102 de 2024, pela banca Amoesc, para o concurso da Prefeitura de Princesa, em Santa Catarina, para o cargo de enfermeiro. Considere as afirmativas relacionadas às doenças de notificação compulsória apresentadas a seguir. Registre V para verdadeiros e F para falsos. Ok. Leishmaniose visceral deve ter notificação imediata. Olha, esse aqui não foi tema da nossa aula, mas eu vou falar aqui, ó. Nós temos 2 tipos de leishmaniose. A leishmaniose visceral, como é que está descrito aqui, e nós temos a tegmentar. Tanto uma como a outra tem notificação em até uma semana. Então, nesse caso aqui, é falso. Próximo. Febre de chikungunya deve ter notificação imediata. Nesse caso aqui, eu vou assumir que ele está falando da febre chikungunya em um caso normal, em que não houve óbito e não é em uma região que nunca houve nenhum registro. Nesse caso aqui, está errado também, né? Porque deveria ser em até uma semana. Então, falso. Terceira afirmação. Casos de dengue são notificados semanalmente. Casos de dengue. Nesse caso aqui, se você assumir que é normal,
então bate como verdadeiro. Se você assumir que é dengue hemorrágica, também dengue hemorrágica, dengue grave, né, também bate como sendo verdadeira. Apenas se fosse óbvio é que daria errado. Como a gente falou apenas que casos de dengue, a gente vai assumir que é um caso de dengue normal, né, ou clássica. Então aqui é verdade. Então, vamos analisar agora as alternativas. E ele está procurando a alternativa correta, certo? Verdadeiro, não. A primeira é falsa. Falsa, daria certo. Falsa, não. Falso, ok. Falso, ok. Falso, não. Tem que ser verdadeiro a última. Verdadeiro, não. Falso, ok. Verdadeiro, daria certo. Por último, nós encontramos falso, falso, verdadeiro, conforme o que a gente encontrou nas afirmações. Vocês estão notando, né, que as bancas elas dão uma extrapolada ali, dão uma forçada na barra, às vezes não falam todas as informações, então vocês têm que abstrair para chegar na melhor alternativa possível. Questão número 103, aplicada em 2024 pela banca FGV, uma banca bem grande, para o PRF, primeira região, para o cargo de enfermeiro. Um paciente adulto teve óbito, comprovado 2 horas depois de dar entrada em uma unidade de pronto atendimento com quadro suspeito de doença de Zika. Ok. No que se refere à notificação compulsória, é correto afirmar que... Pronto, a gente nem vai ler as questões, vamos logo falar, né? Se houve óbito, na maioria dos casos de doenças, a notificação é imediata, ou seja, em até 24 horas, certo? Agora vamos ler as alternativas. Letra A. É obrigatório aos estabelecimentos públicos de saúde e facultativo aos privados. Aqui já está errado, né? É obrigado tanto para os públicos como para os privados. É competência exclusiva do médico assistente ou do responsável pela unidade de saúde. Não. Teoricamente, qualquer profissional pode fazer a notificação. Geralmente, quem faz, ou digamos que seja no postinho, né? Ou vai ser o enfermeiro de fato, ou o médico. Mas, teoricamente, qualquer profissional daquela unidade pode fazer a notificação. Então, não é competência exclusiva do médico. C. Deve ser realizado em até 7 dias, né? Eu acabei de falar que não, né? Tem que ser em até 24 horas a partir da ocorrência do evento. Então, não, tem que ser imediata em até 24 horas. Deve ser realizada em até 48 horas, não. A notificação imediata em até 24 horas, a partir da ocorrência do evento. E deve ser realizada em até 24 horas, a partir da ocorrência do evento. Aqui a gente encontrou a nossa alternativa correta. Nossa próxima questão, número 104, 2020, aplicado pela banca IBADE, no concurso da Prefeitura de Ministro Andesa, Roraima, para o cargo de técnico em enfermagem. A respeito da notificação compulsória, é correto afirmar que... vamos prestar atenção que aqui são várias afirmações que são colocadas assim no blocozão de informações. Então, quando você for ler nas suas questões, nas suas provas, tome muito cuidado com esse tipo de questão. Eu coloquei aqui para a gente simular uma questão real, né? Vamos lá. De fato, é uma questão real. Primeira afirmação. A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos, serviços públicos e privados de saúde. Até então, tá certo. Vamos colocar aqui como verdade a primeira. Primeira, verdade. É obrigatório para o médico e para outros profissionais de saúde, sejam para o serviço público, seja para o serviço privado. Beleza. Segunda afirmação. A notificação compulsória será realizada apenas diante da confirmação da doença ou agravo. Apenas diante da confirmação. Não, não é. Isso aqui está errado. Então a 2 aqui já está falsa. Por quê, professor? Muitas das doenças pedem que, se você já tem uma suspeita, que já seja feita a notificação. É o caso, por exemplo, da febre amarela, da febre ouro push e de algumas outras. Então, essa aqui está errada. Terceira afirmação. A comunicação da doença, agravo ou evento da saúde pública de notificação compulsória pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento. Certo,
isso aqui tá certo. Eu sei, parece meio estranho, né? Ah, qualquer cidadão, assim, no meio da rua pode fazer a notificação? Sim, pode. Legalmente pode, né, se a pessoa tiver o conhecimento básico para fazer isso, a pessoa pode. Apesar de ser comum serem profissionais de saúde fazerem a notificação, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode sim realizar a notificação. Então, 3 correto. Eh, Quarta afirmação: a notificação compulsória semanal será feita à Secretaria de Saúde do município do local de atendimento do paciente, somente com a confirmação da doença ou agravo de notificação compulsória. Eh, Vamos lá aqui, colocar aqui somente com a confirmação da doença. Eu já falei, né, agora há pouco, não precisa isso. Então, a 4, para certas doenças, só a suspeita já é necessário fazer a notificação. Então, nós temos verdadeiros A1 e A3 e falso A2 e A4. Vamos lá, se estão corretas, ele quer saber as corretas. Então, é apenas 1 e 3. 2 e 4, a 2 está incorreta, a 4 também está incorreta. A 1, na letra B, 1 está correta, a 2 está errada e a 3 está correta. Letra C, 1 e 3, essa aqui bate com o que a gente achou. Letra D, 2 não, 3 sim, 4 não. Letra E, 1 sim, 4 não. Então, apenas a letra C, de fato, foi o que a gente encontrou como gabarito. Questão 105 de 2020, aplicado pelo Instituto Excelência para o concurso da Prefeitura de Taubaté, São Paulo, para o cargo de enfermeiro. Segundo a Lista Nacional de Notificação Compulsória, só para lembrar, né? A sigla é Lista Nacional de Notificação Compulsória. Esse segundo N aqui, geralmente ele é omitido, viu? Geralmente fica só LNC. Assim, Lista Nacional de Notificação Compulsória. Mas geralmente vem aqui o termo completo na questão, como a gente está vendo aqui. É só uma curiosidade. Assinale a alternativa que contempla uma doença de notificação compulsória imediata. Sim, aqui também às vezes vem como uma siglazinha. Notificação compulsória imediata. Também é só curiosidade. Vamos lá. Febre chikungunya. Chikungunya, os casos normais em até uma semana. Febre amarela. Aqui sim. 24 horas, né? Imediata. Não importa se é um caso confirmado ou não. Leishmaniose tegumentar americana. A leishmaniose tegumentar às vezes não vem com esse nome, como a gente já viu uma questão, né, que não falavam. Mas aqui é em até uma semana, seja para tegumentar, seja para a visceral. Nenhuma das alternativas, a gente encontrou aqui, né, a febre amarela. Então, a nossa resposta é a letra B. Questão número 106 de 2019, aplicado pela banca Unirv de Goiás, deve ser a Universidade de Goiás, né? Para o concurso da Prefeitura de Rio Verde, Goiás, para o cargo de médico. Vamos lá. As doenças ou agravos que têm notificação compulsória, excetuando as doenças e agravos que têm notificação compulsória imediata. Certo. Olha, pronto, ele já falou aqui. Ele não quer as doenças de notificação imediata, ou seja, que tem até 24 horas. Ele quer apenas as doenças com notificação em até uma semana. Devem ser notificadas pelos profissionais à autoridade competente em até, acabei de falar, né? 7 dias, uma semana, tá aqui, letra B. Fácil essa daqui, né? Talvez algumas pessoas tenham se confundido com esse negócio aqui. Deve ser ano, notificação compulsória imediata. Enfim, próxima questão. Questão número 107. Questão aplicada em 2018 pela banca Malc para o concurso da Prefeitura de Ceará, Santa Catarina, para o cargo de enfermeiro. A notificação compulsória é uma comunicação obrigatória à autoridade de saúde sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação da doença. Como eu falei, né? Agora há pouco. Nem sempre você precisa ter a confirmação. Se você já tem a suspeita, já serve para você fazer a notificação. Sim,
sobre a ocorrência da suspeita ou confirmação da doença, agravo ou evento da saúde, que consta na Lista Nacional de Notificação Compulsória. Sobre a notificação compulsória, está correto o que se afirma, exceto, ou seja, ele quer o que está errado, né? Vamos ver aqui nas nossas afirmações o que é que está errado. É obrigatória para todos os médicos. Sim, né? É obrigatório para todos os profissionais de saúde. Médico é profissional de saúde, então aqui a gente vai colocar uma como certo. Não é errado. Pode ser realizado a autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento. Certo também. C. A notificação compulsória negativa, olha, eu falei isso lá no iniciozinho, quando eu abri a parte teórica, né? É uma comunicação semanal realizada pelo responsável pelo estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, informando que na semana epidemiológica não foi identificado nenhuma doença, agravo ou evento à saúde pública constantes na lista de notificação compulsória. Como eu disse, alguns estabelecimentos, principalmente sentinelas, têm essa obrigatoriedade, mas até onde eu saiba, isso não é obrigação de todos os estabelecimentos, viu? Entretanto, aqui está, vamos dizer que correto, né? Ele não falou nem algo que puxe muito para fora, né? A menos que vá se cobrar muito nessa questão dos detalhezinhos. Mas, por enquanto, ok, dá para passar. D. A notificação compulsória semanal é a notificação compulsória realizada em até 7 dias, ok? A partir do conhecimento da ocorrência da doença ou agravo, certo também. Letra E ou E. A notificação compulsória imediata deve ser realizada em até 48 horas. Achamos aqui o erro, né? Do atendimento pelo meio mais rápido possível. Não, né? A notificação compulsória, como eu já falei várias vezes, tem que ser realizada em até 24 horas. Então, a única que está errada aqui, 100% errada, é a letra E. Questão número 108 de 2023, aplicado pelo Instituto Consulplan no concurso da Prefeitura de Santana da Vargem, Minas Gerais, para o cargo de enfermeiro. A dengue é a arbovirose urbana mais prevalente nas Américas, principalmente no Brasil. A doença febril que tem se mostrado de grande importância em saúde pública nos últimos anos. Todas as faixas etárias são igualmente suscetíveis à doença, porém, as pessoas mais velhas e aquelas que possuem doenças crônicas como diabetes e hipertensão arterial têm maior risco de evoluir para casos graves e outras complicações que podem levar à morte. Ok. Considerando a notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, podemos afirmar que a dengue é uma doença de... Bem, a gente já sabe que a dengue é uma doença de notificação compulsória, né? Casos normais vão ser em até uma semana. Casos em que é uma gravidade, né? O dengue hemorrágico, dengue grave, né? Também em até uma semana, e em casos de óbito, aí sim, a gente tem que notificar em 24 horas. Vamos ver as alternativas. A. Não é notificação compulsória. Não, né? É de notificação compulsória. Errado. Somente, lembrando que aquilo que é acerta. Somente os casos de óbito devem ser notificados. Não, errado. Todo caso tem que ser notificado, até os suspeitos. Agora, os casos de óbito, como eu acabei de falar, tem que ser em 24 horas. Ou seja, notificação imediata. Os casos suspeitos também devem ser notificados, certo? Isso aqui está certo. Vamos deixar aqui em análise. Letra D. Somente os casos confirmados devem ser notificados. Somente os casos confirmados. Não. Qualquer caso já com suspeita tem que ser notificado também. Então, só sobrou a letra C como gabarito. Questão número 109 de 2023 pela banca Adenor. No concurso da Prefeitura de Cabeceira Grande, Minas Gerais, para o cargo de agente comunitário de saúde. Vamos lá. A dengue é a arbovirose urbana mais prevalente nas Américas, principalmente no Brasil. Leia as alternativas a seguir acerca da dengue e classifique-as em verdadeiro ou falsas. Vamos lá, primeira afirmação. Trata-se de um arbovírus transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Isso aqui já vai servir de revisão, né? Sim, verdadeiro. Vamos aqui, verdadeiro. Segunda afirmação, o acúmulo de água parada favorece a proliferação do mosquito e maior disseminação da doença consequentemente.
É importante evitar água parada todos os dias, porque os ovos do mosquito podem sobreviver por até 1 ano no ambiente. Isso aqui é verdade também. Como a gente viu, os ovos podem sobreviver mais de 1 ano. Existem algumas literaturas que dizem que os ovos chegam a sobreviver quase 1 ano e meio em ambiente seco, né? Beleza. Próxima afirmação: a dengue é uma doença de notificação compulsória. Beleza. Logo, todo caso suspeito ou confirmado deve ser obrigatoriamente notificado ao Serviço de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Certo. Oxente, professor, calma, calma, vamos lá. Os casos normais, novamente, os casos normais e casos de gravidade, né, têm que ser notificados em até 1 semana à Secretaria Municipal de Saúde. Tanto um caso aqui como o outro. E em casos de óbito, aí você tem que notificar todos os 3 órgãos, né? A Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde e ao Ministério da Saúde. O que é que acontece aqui? Ele falou aqui sobre ao Serviço de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, é um órgão da secretaria. Quando você está fazendo a notificação, alguém tem que tomar de conta, né? Não é a Secretaria de Saúde que vai fazer esses trâmites. O órgão específico nesse caso é ao setor de vigilância, né? E aí ele é que vai passar para frente. Então aqui tá certo. Até porque aqui ele também não falou qual tipo de dengue é, né? Estamos assumindo nesse caso que seja anormal, que é em até 1 semana. Vamos à nossa última afirmação. Os sinais de alarme são assim chamados por sinalizarem o extravasamento de plasma e ou hemorragias que podem levar o paciente a choque grave e óbito, incluindo a forma grave da doença: dor abdominal intensa e contínua, náuseas, vômitos persistentes, sangramentos das mucosas. Isso aqui são os sinais clínicos ou sintomas da dengue grave, né? Então, corretinho aqui, todas as questões, aliás, todas as afirmativas estão corretas. Tem alguma questão que esteja tudo certo? Aqui, letra B, verdade, 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 verdade. Prontinho, vamos para então a nossa última questão desse bloco. Questão número 110 de 2023, aplicado pela banca Pauel, no concurso da Prefeitura de Piê, Paraná, para o cargo de médico. A dengue é uma arbovirose urbana de grande importância no Brasil, por anualmente infectar grande número de pacientes e impactar a saúde pública, apesar de seu caráter prevenível. Prevenível por quê, professor? Porque tanto tem vacina atualmente, apesar que quando foi lançada essa questão aqui estava bem no iniciozinho, né, da vacinação. Aliás, a vacinação começou em 2024, né? A vacina que está sendo utilizada, ela foi aprovada no final de 2023 e a vacinação começou no início de 2024. Enfim, mas nós temos formas de prevenir, né? Fazendo a limpeza da casa, destruindo os criadouros, enfim, há várias formas de prevenção, e aliás a gente já viu, né? Sobre a patologia, considere as alternativas e assinale a correta. Tá, vamos por passo. Quando ele fala aqui de patologia, ele está falando do agente etiológico, ou seja, do vírus em si. Então, ele quer saber sobre o que causa, de fato, a dengue, né? Como eu disse, o vírus. Vamos lá. O vírus da dengue pertence ao gênero alfavírus e à família Togaviridae. Não, nenhum nem outro. O vírus pertence à família Flaviviridae e ao gênero Flavivírus. Então aqui, errado. Letra B. A única via de transmissão é a vetorial, não havendo registro de transmissão vertical ou transfusional. Transfusional. Errado, errado e errado. A via vetorial é a principal, ou seja, o Aedes aegypti é o principal vetor, é o principal transmissor da dengue, mas há outras formas. Aí ele aqui já citou duas, né? A primeira é a vertical, em que se passa da mãe para o filho, e no caso de haver uma transfusão de sangue, se esse sangue estiver contaminado, também pode ser contaminado a pessoa. Ele não citou aqui o caso, mas também já há relatos confirmados de transmissão via contato sexual.
Letra C, a espécie do vetor Aedes aegypti é a transmissora da arbovirose, além de também poder ser transmissora da febre amarela em áreas urbanas. Correto, isso aqui está corretinho. Lembrando que, como ele disse aqui, na área urbana, o transmissor principal é o Aedes aegypti, mas em áreas silvestres, ou seja, em áreas de matas, o principal vetor é o Aedes albopictus. Letra D, no homem, o período de incubação do vírus é de 15 a 30 dias. É raro isso aqui. O período de incubação é de 3 a 15 dias. E, por fim, letra E, casos de dengue são considerados de notificação compulsória imediata. E, diante de suspeita de infecção, pode ser realizado em qualquer profissional de saúde, por qualquer profissional de saúde. Essa última parte aqui está certa. Mesmo com a suspeita da infecção, não precisa estar confirmado, você tem que fazer a notificação. Entretanto, no geral, a dengue não é de notificação compulsória imediata. Mais uma vez, só para deixar bem claro, né? Os casos normais serão notificados em até uma semana. Os casos graves também serão notificados em até uma semana. Para quem? Para a Secretaria Municipal de Saúde. Já nos casos de óbitos, aí sim nós vamos ter uma notificação compulsória imediata em até 24 horas para todas as instâncias, ou seja, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde. Ok? Bem, e com isso a gente termina esse nosso último bloco falando aqui sobre arboviroses para concursos públicos. A gente acabou de falar sobre esse tema que não é difícil, como vocês devem ter visto, mas que as bancas gostam de complicar um pouquinho, que é essa questão da notificação compulsória. Gente, só para lembrar que isso aqui é um corte da videoaula completa que tem 6 horas de duração. Arboviroses para concursos públicos. Deve ser a aula mais completa que tem aqui no YouTube. E se você tem interesse também, eu produzi um livro a partir dessa videoaula, que eu vou estar deixando na descrição deste vídeo aqui.